e gestoras que irão fazer o relato relacionado a cada um dos museus. O primeiro dos relatos vai ser apresentado pela Edmeia Ribeiro, que é diretora do Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz. Na sequência, a gente tem a fala da Maria Luísa Fontinelli, que é diretora de Ação Cultural e atua no Museu de Arte há um bom tempo. Ela vai falar aí sobre as experiências que estão relacionadas à gestão do Museu de Arte de Londrina. Na sequência, a gente tem a Solange Prete, que é coordenadora do Museu Municipal de Rolândia. Na sequência da Solange, temos o Jaime Caster, que também é coordenador do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã, e o Eduardo Pavinato, do Museu Histórico de Cambé, tá bom? A gente pensou essa sequência de uma maneira a atender esses 10 minutinhos para cada um dos museus, e aí a gente tem um momento do diálogo final, tá bom? Então, seguindo essa ordem, com vocês agora, a Edmeia Ribeiro vai fazer o relato de como o Museu Histórico de Londrina vem se organizando nesse contexto da pandemia. Com você, Edmeia. Novamente, muito obrigada, Danilo. Novamente, boa tarde a todas, a todos. Bom, a gente vem falando bastante, né, do museu, e então talvez algumas coisas elas sejam repetidas para algumas pessoas. Mas eu vou começar para ser logo, para ocupar, para não desperdiçar tempo. Eu vou começar dizendo que o nosso primeiro, não foi no período da pandemia, mas nossa primeira entrada nesse mundo digital, digamos assim, foi em 2017, quando passamos a fazer parte da Rede Museus Paraná, né, e inserirmos o nosso acervo na base de dados Pérgamo Museus. Então, com essa possibilidade, e aí a possibilidade de colocar para consulta pública, né, não que o nosso acervo não seja para consulta pública, mas quando eu falo assim, colocar para consulta pública, as pessoas de qualquer lugar do planeta poderem acessar, né, os acervos do Museu Histórico. Então, para isso, os materiais precisam, né, ser catalogados primeiro, digitalizados, né, é feita uma pesquisa em relação a esse material para inserir ali na base de dados, né, Pérgamo Museus. Bom, o nosso segundo momento, digamos assim, de entrada aí mais forçada, digamos assim, não tão desejada como foi a primeira, mas agora muito benquista, né, porque a gente está percebendo que é muito bom, muito interessante e divulga, e a gente chega até pessoas, até lugares que antes não conseguiríamos chegar com o nosso acervo físico e, né, colocado ali no espaço do museu. Então, a nossa segunda entrada nesse mundo digital foi agora, no contexto da pandemia, né? Logo no início, né, ficamos parados, não sabíamos o que fazer, mas a partir do segundo mês, terceiro mês, a gente começou, então, um projeto chamado Conhecer o Museu Histórico de Londrina por Dentro, série Acervos, né? E por meio desse projeto, nós decidimos, então, colocar, né, nas nossas redes sociais. No início só postávamos no Facebook, porque só tínhamos Facebook, além do site do museu, e na plataforma Londrina Cultura. Agora, na atualidade, a gente tem também um Instagram, né, já era para nós termos feito o Instagram muito tempo atrás, mas a gente sempre esbarra na questão dos recursos humanos, né, do recurso de falta de pessoal, mas isso é uma outra questão que eu quero falar um pouco mais para frente. Então, no contexto da pandemia, nós começamos a inserir, então, a divulgar, né, nossos acervos. Então, nós demos destaque para o acervo
divulgamos todos, mas demos um destaque para o acervo tridimensional, que fica em reserva técnica, né? Esse que não está disponível para, né, para as pessoas que visitam o museu presencialmente. Então, nós começamos com uma coleção de porcelanas. Depois, aí nós começamos fazendo em formato de cartão postal, né? Porcelanas. Depois, nós colocamos nossa coleção de rádios, né? E, por fim, a coleção de lamparinas. Aí a gente chegou em setembro, que a gente começou um outro tipo de publicação. Também, e a gente foi aprimorando, né? Porque nossas primeiras postagens do acervo tridimensional, em formato de cartão postal, ia só o objeto e os dados referentes àquele objeto, quando chegou ao museu, o que era e tudo mais, quem doou. Já na terceira leva de cartões postais, que foi referente à lamparina, nós já conseguimos postar com histórico, com uma história da lamparina. Então, a gente conseguiu agregar a essa postagem também a pesquisa, né? É claro que uma pesquisa curta para postagem em redes sociais, né? Mas isso, então, a gente foi aprimorando aos poucos. Nós temos mais dois tipos de acervo, que é o documentação e periódicos. Então, também postamos, né, sobre a lista telefônica. Teve uma outra postagem agora, teve a lista telefônica, teve duas outras que eu não me lembro agora quais, porque foram muitas, e também o setor audiovisual, que nós destacamos algumas fotografias. Sobre as fotografias, aí sim foi feita uma pesquisa, aí a gente fez uma coleção dentro da coleção, né, que foi feita por estagiários, no período voluntários, né, mas que já trabalharam no museu, agora continuam novamente, nunca deixaram de trabalhar, na verdade, um período com bolsa, outro período como voluntários, e agora com bolsa novamente. Então, nós fizemos, com as fotos do Armínio Kaiser, uma série que foi sobre a decadência do café, né, até chegar a Geada Negra, e isso vai continuar. Então, dessa forma, nós percebemos que nós atingíamos um número maior de pessoas, e também a gente, nem todo mundo fica dependente do objeto físico, né? Bom, é claro que grande parte desse material, no tocante às fotografias, eles estão digitalizados e estão na plataforma Pérgamo, a gente continua colocando. Bom, chegou em setembro é o mês, né, de aniversário do Museu Histórico. O Museu Histórico completou 50 anos no último dia 18 de setembro. Então, no mês de setembro, nós mudamos um pouco, continuamos nessa mesma linha da publicação de materiais, né, produção de material e publicação nas redes sociais, mas contando a história do museu, da fundação do Museu Histórico. Então, fizemos, né, estamos fazendo vários vídeos, foi feito um vídeo em homenagem ao professor Jorge Cerneve, que faleceu no comecinho do mês de setembro, e foi um grande colaborador do Museu Histórico, professor do Departamento de História. Depois fizemos sobre os primórdios, né, um vídeo sobre o início do Museu Histórico, quando ele funcionava lá no porão Hugo Simas, até a sua vinda para a antiga estação ferroviária, e outros depoimentos. Continuamos produzindo homenagem aos funcionários nesses 50 anos, com fotografias, vídeos. Agora vai ter uma galeria de diretores, sobre a ação nós vamos fazer, enfim, a gente está produzindo muito material
contando a história do Museu Histórico nesses 50 anos. Até o final de setembro, primeira semana de outubro, nós vamos continuar nessa temática. E depois nós vamos voltar para a questão do acervo novamente e para a divulgação dos projetos dos projetos que estão em execução no momento e dos projetos que já passaram. O André disse agora aqui no chat que teve um vídeo também sobre o José Giuliani. Enfim, a gente está produzindo bastante coisas. Estou vendo que meu tempo está acabando, então quero falar então sobre os nossos desafios e dificuldades. Eu acho que a nossa dificuldade, recursos humanos, né, tanto técnicos, né, para trabalhar nos acervos, quanto pessoas com conhecimento específico para produzir esse material. Então, hoje, a nossa grande dificuldade está nessa questão, recursos humanos e técnicos, né? Eu acho que é isso, em relação ao Museu Histórico. Obrigado, Edmeia. Agora vou passar a palavra para Maria Luísa Fontinelli. Seja bem-vinda, Malu. E aí, ao momento que você achar mais oportuno, eu já dou a projeção da tela, tá? Malu? Oi, estão me ouvindo? Estamos. Perfeitamente. A minha conexão resolveu começar a ficar lenta, então tudo está abrindo devagar, assim, nesse momento. Mas então, vamos lá. Eu preparei um material bem simplesinho, mas para ser um guia para conversar com vocês a respeito do tema que a gente está tratando hoje, né? Eu acho, Danilo, que se você puder já colocar, são alguns slides para a gente ir organizando, para eu explicar um pouquinho, assim, em que contexto a pandemia nos pegou no Museu de Arte e os trabalhos que a gente vem desenvolvendo e também os desafios que a gente está encontrando nesse caminho. Então, se você já puder iniciar. Então, gente, o Museu de Arte, como a gente tem aqui, né, uma presença, eu estou vendo aqui, são mais de 30 pessoas, eu vou falar, assim, rapidamente, dar um contexto de como é que funciona o Museu de Arte, né. O Museu de Arte de Londrina, ele é um setor, né, da Secretaria Municipal de Cultura. Ele está inserido dentro da Diretoria de Ação Cultural, que é a diretoria na qual eu trabalho, mas ele também está relacionado a outras diretorias, né? De que maneira? A Diretoria de Ação Cultural, ela é responsável por algumas atividades no Museu de Arte, né? Especialmente aquelas atividades que significam a realização de ações, como o recebimento de propostas positivas, a realização de exposições, os eventos, atividades formativas que as pessoas desejem realizar no Museu de Arte, o agendamento e a recepção de grupos em visitas, né, e também o atendimento àquele visitante que chega até o museu de forma espontânea, né, que às vezes é o turista, ou às vezes é a pessoa que está com sua família, passando ali pela Rua Sergipe e adentra o museu. Mas alguns outros aspectos, né, de trabalho relacionados ao Museu de Arte Alô? Vocês estão me ouvindo, gente?
Danilo, você sim. Eu acho que a Malu ficou A Malu muda. caiu? Caiu. A apresentação vocês estavam vendo normalmente, né? Sim, estava normal. Então tá, vou aguardar a Malu retornar, mas eu vou falando, vou lendo aqui as questões da apresentação, tá, gente? Eu só tirei ela porque eu quis voltar aqui para perceber que a Malu tinha caído. Retomando, a Malu já deve estar retornando a videochamada, mas a gente estava mencionando, a partir da fala dela, essa organização administrativa e organizacional da Secretaria Municipal de Cultura. Então, o Museu de Arte de Londrina, ele é gestionado pela Secretaria Municipal de Cultura como um todo. E a questão administrativa e de serviços fica mais voltada à Diretoria de Ação Cultural, que a Malu é a diretora atualmente. E entre 2019 e 2020, ocorreu a realização da obra arquitetônica, né, de engenharia civil, de recuperação e cuidados na edificação. Inclusive, aproveitar esse momento para convidar para a atividade de amanhã, em que a gente vai trazer um pouco um relato, uma palestra, uma exposição virtual construída aí pela Diretoria de Ação Cultural em relação à Diretoria de Patrimônio, que também tem contribuição ao trabalho de gestão do museu, além de estagiários que participaram dessa experiência. Malu, tá aí? Oi, voltei, consegui voltar. Legal, então eu não sei exatamente onde eu parei, mas eu vi que você estava contextualizando aí. Então, dando continuidade, né, a Diretoria de Ação Cultural, ela tem essas responsabilidades em relação a determinados aspectos do trabalho do museu. Mas a gente tem uma inter-relação bastante aproximada com a Diretoria de Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural e também com a Diretoria de Bibliotecas. Né? O Museu de Arte conta com uma biblioteca especializada em arte e essa biblioteca, embora ela esteja ali no museu, ela está relacionada a uma outra diretoria. E a Diretoria de Ação Cultural, que é a diretoria da qual eu faço parte, né, na qual nós trabalhamos, Danilo, Carol, Alexandre, Carlos, Rodrigo, estão todos aqui, ela também cuida de outras edificações, da agenda de outras edificações e tem também outros trabalhos. Então, para que vocês entendam, vi que o Danilo estava falando sobre a realização da obra entre 2019 e 2020, então a pandemia nos pegou exatamente nesse momento. Em junho de 2019, nós saímos do museu para que a obra ocorresse, todo o acervo foi retirado, não era possível atuar lá, e apenas agora, em meados de 2020, a obra ficou pronta. Então, nós já vínhamos trabalhando anteriormente com algumas atividades relacionadas ao museu, mas sem estar na edificação. Né? Demos continuidade, então, durante todo esse período, às atividades de gestão e de ação cultural. E agora, assim, pensando, né, no tema que é trazido, que são as questões relacionadas aí ao mundo digital, né, a transformação dos museus, a gente vai ter algumas situações que vão se somar a essas que já estão sendo trazidas pela pandemia, que certamente serão trazidas pelo pós-pandemia, que são o nosso retorno ao prédio, né, a reabertura, a questão dos novos protocolos, que certamente terão que ser adotados por todos os equipamentos culturais, né, que a gente ainda não tem o conhecimento. Danilo, se você puder passar para o próximo slide, eu vou seguindo aqui. Então, esse slide aqui, só para dizer para vocês que o museu, o Museu de Arte, ele trabalha com base nessas três formas de atuação. Uma é a prestação de serviços ao cidadão por meio da Carta de Serviços ao Cidadão, que é uma obrigatoriedade dos municípios, né, das secretarias, dos órgãos municipais, estaduais e federais, né, e as atividades administrativas, que são atividades mais internas, e as atividades de gestão e de ação cultural, que são o quê?
o trabalho com informações relativas ao acervo, a organização dessas informações, o cuidado com as questões ali do espaço e a realização e a promoção de atividades, como é o caso da Semana Nacional de Museus, da Primavera de Museus. Então, são essas três formas de atuação. Então, já pode seguir mais um pouquinho. Na Carta de Serviços aos Cidadãos, e aí eu quis trazer isso para mostrar para vocês o quanto o nosso museu esteve, né, muito, o seu atendimento, ele é muito baseado em atividades que são atividades presenciais. Então, a gente tem lá o serviço de autorização de uso, no qual a gente recebe exposições, eventos, atividades formativas, lançamentos de publicação, apresentações culturais, o atendimento das visitas agendadas e das visitas espontâneas, e o atendimento que a gente realiza a estudantes e pesquisadores que buscam informações sobre o museu, né, sobre o trabalho que a gente realiza no museu, ou a gente faz o encaminhamento também, quando são questões relacionadas a patrimônio. Então, vocês vejam que a maioria das nossas atividades esteve durante muito tempo, sempre muito centrada na questão do atendimento presencial. De todas essas atividades, a gente permanece com atendimento a estudantes e pesquisadores que a gente consegue realizar de forma remota. Pode seguir, Daniela. Agora, em 2020, né, a gente já vinha trabalhando com algumas coisas que estavam no nosso planejamento, né, que são o plano de identificação e cuidados com o acervo, que vem desde 2019, quando a gente precisou fazer retirada do acervo, a gente fez todo um trabalho voltado mesmo para a identificação do acervo, né, a gente já tinha, claro, né, esse trabalho lá no museu, mas a gente precisou refazer porque a gente precisou alocar o acervo de gravuras, o acervo de telas e de esculturas, as esculturas de grandes dimensões em outros espaços da secretaria, e foi preciso a gente organizar isso. As fichas catalográficas e etiquetas das obras do acervo, a gente precisou fazer uma mudança no tipo de catalogação das obras, em função da gente até então utilizar uma plataforma que a gente não conseguia mais utilizar, então a gente já vinha fazendo esse trabalho, e também o trabalho de levantamento de informações mais específicas da biografia dos artistas que a gente tem no acervo, são 213 diferentes artistas. E aí a pandemia chegou. Foi a nossa experiência, também nossas primeiras experiências, como a Edmeia estava mencionando, de organizar eventos remotos, tanto na semana, quanto agora, na primavera. Pode seguir, Danilo. E a gente vem desenvolvendo essas outras atividades aqui, relativas ao museu especificamente, que são o desenvolvimento do plano museológico, do Museu de Arte, né, assim, a fase de capacitação, pesquisa e desenvolvimento da primeira etapa já estão finalizados, o projeto Museu de Arte de Londrina em Diálogos, e também temos propostas de realizar exposições online. Dessas atividades que estão aqui nesse slide, as duas últimas são as duas que a gente vai poder trabalhar de forma remota e digital. Assim como o mencionado pela Edmeia, nós também temos alguns desafios para fazer esse trabalho, que é um trabalho remoto, um trabalho digital. Por quê? Também temos limitações em relação a pessoal. Ô, pessoal, vocês me ouvem? Sim. Bacana. Acredito que a Malu acabou tendo outra dificuldade com a conexão, e ela estava mesmo, acho que, indo para a finalização. Eu queria até aproveitar para a gente otimizar o tempo
A gente resguarda um tempinho aí para a Malu fazer essa finalização, mas já passar a palavra para a Solange, para a gente conseguir dar continuidade. Pode ser, gente? Tudo bem? Sim, acho que sim, Dória. Porque ainda tem o Jaime também para falar, né? E o Eduardo. Então, vou passar para a Solange, fica à vontade. Solange. Solange, você ativa o microfone, por gentileza. Tem um ícone à esquerda, um microfonezinho. Você clica nele para ativar o seu microfone. Agora foi? Foi. Malu, Bom, boa Malu, tarde. Boa tarde, Solange, seja bem-vinda. Você que está nos ouvindo, eu resolvi só passar a palavra para Solange, depois a gente resguarda um tempinho para você fazer o fechamento, tá? Solange, Pode ser? você, à vontade. Então, tá bom. Danilo e a todos, muito boa tarde. Olha, eu quero agradecer bastante a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero dizer que está sendo, assim, bastante incentivador para a gente que trabalha no museu pequeno. Eu estou ouvindo vocês falarem em relação a pessoal. Imagina eu que estou no museu e sou a única funcionária. Então, assim, praticamente assumi o cargo de coordenadora, né? Porque a antiga funcionária se aposentou e eu sou professora de história. Então, já tinha atuado no museu por 10 anos, depois começou da educação, eu retornei para a sala de aula e esse ano retornei para o Museu Municipal. Mas, assim, é sempre bom a gente ter esse contato com vocês, porque eu falo assim que acaba dando um novo ânimo para a gente seguir em frente. É uma área que eu gosto muito e falo assim, está sendo muito bacana essa semana a gente poder ouvir o pessoal que é tão engajado nessa área e que, né, trata desses temas que para a gente são super interessantes. Na verdade, eu vou apresentar um pouquinho do que o museu tem feito nesse período de pandemia. Então, assim, eu interpretei dessa forma. Embora o museu esteja fechado ao público, lembrando que o museu nosso também é associado à Secretaria de Cultura do município, eu continuo trabalhando normalmente, então a gente faz a nossa carga horária todos os dias dentro do museu, porque atualmente trabalha eu e a Flávia, que é turismóloga, e ocupa o mesmo prédio que eu. Então a gente tem trabalhado normalmente, né, internamente. Então, assim, eu vou passar um pouquinho das ações que a gente tem conseguido trabalhar nesse período. A partir do momento que houve a pandemia, seguindo o decreto municipal, a gente fechou as portas, e aí, então, o que fazer, né? Diante disso, como a gente se posicionar como um museu. Então, assim, foi uma parceria boa, hoje eu vi o professor Leandro falando, e me interessei muito pelo trabalho dele, assim que puder vou acessar, porque eu e a Flávia, que é do turismo, também nos unimos para fazer uma parceria. Então, a gente iniciou um projeto onde a gente busca confeccionar um material que pudesse falar tanto da história de Rolândia. Eu acabei colocando toda uma pesquisa histórica, seguindo com imagens, então a gente está produzindo, está praticamente pronto, um material que eu chamaria de cartilha, um folder ou até um roteiro, como o professor colocou hoje, que vai unir os aspectos históricos de Rolândia, desde a sua colonização até a emancipação política. E nesse mesmo material, a Flávia entrou com a parte da gente resgatar tudo que envolve o turismo de Rolândia, os símbolos de Rolândia, os prédios históricos urbanos e rurais, as influências culturais que a gente tem, porque Rolândia também é formada por uma diversidade bem grande. Então, esse material, a princípio, ele seria publicado e a gente usaria principalmente para distribuir durante a visitação das escolas, né? Para as crianças terem um material a mais, e a gente acredita que por intermédio das crianças, as famílias também conheceriam melhor a história e o potencial turismo de Rolândia. Como a gente não conseguiu ainda fazer esse material impresso, a nossa ideia hoje é disponibilizar esse material de forma online, né, nas redes sociais. A princípio, a gente está aguardando um ok para a gente conseguir divulgar esse material que está
praticamente pronto. Então, a gente acabou trabalhando bastante em cima desse projeto. Uma outra coisa que a gente conseguiu fazer, ontem assistindo, né, sobre o tour virtual no Museu de Londrina, acabei fazendo um também, mas claro que bem diferente e sem a estrutura do Museu Histórico de Londrina. Então, a gente conseguiu uma pessoa que viesse da prefeitura fazer a gravação, e aí eu comecei tipo uma live, né? Entramos assim na frente do Museu Municipal, na ocasião a secretária de Cultura também esteve presente, fez a abertura, e aí a gente fez uma gravação ao vivo, mostrando o Museu de Rolândia para as pessoas. Então, como é um museu, um prédio novo, né? Fica aí o meu convite também para quem ainda não conhece, assim que puder ir conhecer. Hoje o museu ele ocupa uma parte da antiga estação ferroviária. E aí a gente conseguiu divulgar então um pouco onde está localizado o museu, a frente do museu. E aí eu parti para uma narração, falando um pouquinho da origem do museu, as antigas instalações que ele teve. E aí eu fui apresentando as salas que o museu tem, utilizando a parte de fotografias, contei um pouco da história de Rolândia, pegando alguns aspectos mais relevantes, passei pela sala de objetos, mostrei uma parte do acervo que o museu tem, e o Museu de Rolândia, embora ele seja um museu histórico, ele também tem uma parte de arte. Então, hoje a gente tem um espaço de arte lá em homenagem ao Elifas Andreato. E aí a gente pôde, então, passar por todas essas salas, a gravação ficou bem longa, e aí a gente dividiu em 4 partes. Então, aí as redes sociais da prefeitura, Facebook, começou a divulgar, coloquei também no Face do museu, a gente divulgou esse tour virtual pelo museu, que aí foi composto de 4 partes, e foi uma forma que a gente encontrou, assim, de não ficar invisível nesse período de pandemia. Além disso, a gente também, sempre que tem oportunidade, Rolândia é uma cidade meio polêmica, né? Ela teve o aniversário da cidade já trocado algumas vezes. Em outra ocasião, 29 de junho, que por muito tempo foi aniversário da cidade, o jornal local me procurou e aí a gente gravou também uma live explicando sobre por que Rolândia comemorava o aniversário naquela data. A gente tem um acervo muito grande de fotografias, então foi possível explicar para a população o porquê da data de aniversário ter sido mudada. Fiz até uma comparação com a data de fundação de Londrina. Então, assim, a gente acaba divulgando o museu onde está sendo possível. Há pouco tempo também a gente teve a oportunidade de ir na rádio local, e aí tiveram interesse que eu falasse novamente sobre a localização do museu, o acervo que o museu possui, qual é a principal função do museu. Então, assim, sempre que a gente pode, a gente divulga a importância, né, das pessoas conhecerem esse local, de valorizarem a memória. Aí a gente fala sobre as doações. Então, assim, é o que a gente está conseguindo fazer nesse momento. Também tenho aqui para mostrar para vocês, hoje Rolândia deu um passinho para frente, a gente conseguiu fazer uma comissão de preservação do patrimônio histórico. E nessa comissão eu faço parte, a Flávia faz parte, e aí a gente tem unido as coisas, né? Então, por exemplo, não sei se alguém de vocês já conhece a Estrada de São Rafael, o cemitério. Então, a gente conseguiu, por exemplo, fazer não sei se vai ser possível ver, uma reportagem no jornal, e nessa reportagem, que a gente colocou um pouco, uniu a questão da história, então eu fiz uma pesquisa no museu sobre o cemitério e a Estrada de São Rafael, porque a ideia era chamar atenção para a preservação desses locais. Devido à pandemia, eles estão sendo locais visitados para fazer piquenique, porém a gente tem sentido que as pessoas têm depredado o local, deixado muito lixo, invadido propriedades daquela região. Então, a gente tem unido um pouco essa ideia de, através do jornal, fazer uma divulgação histórica e uma conscientização da importância desses locais, né? Das pessoas respeitarem, conhecerem a história e voltar a ter uma identidade com esse espaço, a noção de pertencimento, para que pudesse conservar melhor
o local. Então, assim, são pequenas ações que a gente tem desenvolvido no nosso dia a dia, sempre que tem oportunidade a gente procura divulgar. E o que eu também até gostaria de ouvir a opinião dos outros museus locais aqui da nossa região, eu tinha um projeto de estar fazendo pequenos vídeos, por exemplo, pegar o primeiro fotógrafo de Rolândia e montar imagens com textos curtos, com um fundo musical. E esse projeto meu não foi para frente porque, devido ao período eleitoral, a Secretaria de Cultura achou que não era viável fazer uma divulgação desse tipo. Eu discordo, e aí deixo até esse meu questionamento, se vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com política, porque ao meu ver não, né? Então, assim, a gente tinha projeto de continuar usando as redes sociais para divulgar a parte do acervo que o museu tem, levar um pouco mais de conhecimento da nossa história para as pessoas de uma maneira criativa, com informações curtas. Claro que a gente sabe que hoje as pessoas se concentram em coisas assim por pouco tempo, mas o projeto ainda não saiu do papel, porque, segundo ela, precisaria fazer um ofício, justificar e explicar para ter uma autorização para fazer isso. Então, no momento, ficou parado nisso. Então, assim, praticamente seria essas as ações que a gente tem conseguido fazer. Eu praticamente sozinha e, às vezes, com a Flávia, que a gente consegue trabalhar em parceria, e com o maior objetivo, que é levar a população a entender que existe esse espaço no museu, o espaço do museu, né, que a gente está, assim, esperando passar a pandemia para a gente reativar esse espaço. Embora internamente a gente continue atendendo pessoas que queiram fazer doações, pesquisa, continua atendendo até com certa normalidade. E é isso, gente. Espero ter contribuído de alguma forma. E agradeço. Muito obrigado, viu, pela fala. Quero até colocar essa questão que fica aí em suspenso, né, dessa relação entre os museus municipais, públicos, e as gestões, né, das prefeituras e os limites que são dados para a comunicação da própria entidade, né, do museu, da secretaria. Existe essa relação, e no contexto eleitoral a gente de fato tem a lei aí eleitoral que restringe mesmo, né, uma série de atividades. Mas acho que é uma questão que fica em aberto aí para cada um. Sim, eu gostaria trazer a sua experiência. Bacana, Isso. Gostei. Vou passar um comentário da Ana Carolina, já foi aluna da Solange durante o ensino fundamental, e é um grande prazer vê-la aqui. Ela te saudou ali no chat, tá? Manda um abraço. Tá bom, agora eu quero passar a palavra para o Jaime Caster, que é do Museu Histórico e de Artes de Biporã. Jaime, seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo certo. Beleza, tá me ouvindo, Danilo? Perfeitamente, Jaime. Beleza, então. Então, eu vim lá da secretaria para cá, lá do Museu Histórico, que é o local onde eu trabalho, porque a gente não está com computador lá com webcam, né? Então, algumas reuniões, várias, o pessoal tem participado os outros aplicativos, né? O Zoom, ou mesmo o Meet, mas aí acaba não tendo a interação por vídeo e nem áudio, né? Então, eu resolvi sair um pouco antes, porque, pelo menos para poder aproveitar esse momento com vocês, eu sei que várias pessoas que estão presentes nessa sala, nessa reunião, não são necessariamente funcionários dos museus, porque tem um grupo interno que foi criado, né, por conta da Primavera dos Museus, mas é muito importante passar alguma coisa para quem está assistindo, né, e para ter um pouco de informações e a gente fazer essas trocas, né. Por isso que eu estou aqui em casa agora. Mas assim como a Solange colocou, nós estamos desde o dia 22 de abril trabalhando presencial lá, né? A prefeitura voltou um pouco antes, né? A gente ficou um mês, mais ou menos, durante a pandemia remoto, ou, na verdade, aguardando no que ia dar, né? E em alguns períodos, o que acontece? Algumas pessoas acabam ou pegando suspeita de Covid, tem que fazer o teste, ou realmente a confirmação. Então, já tivemos 2 ou 3 vezes que eu vim para casa e fiquei trabalhando remoto nesse período após 22 de abril e até agora, né? Mas o que acontece? Por que boa parte dos funcionários estão trabalhando lá? E no meu caso específico, como eu edito material de audiovisual e estou editando um livro, né? Uma equipe com 4 pessoas gravando, né?
com todas as medidas necessárias, gravando vídeos com famílias para resgatar, recuperar receitas de pioneiros. Isso vai fazer parte de um livro de memórias, né, e de sabores de Ibiporã, porque uma das áreas importantes dos museus lá são as publicações, além da área de audiovisual, né. Então, a maior parte do meu material estava em HD lá, né, então às vezes eu trazia para casa o HD para conseguir trabalhar aqui em casa, dar sequência na degravação de entrevistas, edição, mas como é uma equipe de 4 pessoas, então a gente às vezes precisa ficar lá, guardando a distância, às vezes cada um numa sala, mas quando está o material editado e fazendo determinadas ações, a gente precisa estar junto, né? E também porque foi uma determinação do município, da secretaria, de que os funcionários retornassem ao trabalho, né? Com exceção das pessoas de grupo de risco e tal, né? O que acontece? Nossos museus estão fechados, né? Como os demais aí colocaram, por conta do decreto estadual, ao público, né? Especificamente no museu, que é o prédio em que eu trabalho, Museu Histórico e de Artes de Ibiporã, que fica ao lado do Cine Teatro, também praticamente ao lado da Igreja Matriz de Ibiporã. Funcionário do museu, por assim dizer, sou eu, né? Só que eu estou lotado no complexo de toda a Secretaria de Cultura, porque eu também faço a parte de comunicação, né? Quando necessário. E coordeno esses projetos de audiovisual, né? Como eu sou jornalista e fiz mestrado na área de comunicação, história e tal, então a gente vem fazendo um trabalho grande desde 2010, até antes de eu ter ido lá para o museu e para a secretaria, um trabalho de publicações, de vídeos, de filmes, né, em que a história oral é muito utilizada para ajudar a recuperar um pouco da história local, né, e que seja guardado um pouco da memória viva com os depoimentos das pessoas enquanto elas estão vivas. Eu entrevisto muito pioneiros, filhos e familiares de pioneiros da cidade, né. Então, agora a parte de, estando fechado ao público, né, nós temos bastante trabalho mesmo assim, porque nós somos em muito poucas pessoas na secretaria, né. E, se eu não me engano, nós somos em 14 concursados, uma secretaria que tem 3 museus, Museu Histórico de Artes, que tem o Museu de Material Tridimensional, também arquivo fotográfico, documental, né, que é onde que a gente registra todas as doações recebidas, né, e o acervo fica registrado lá, onde eu trabalho. Tem o Museu do Café, que é um museu mais temático ligado à agricultura, e também o Museu de Esculturas ao Ar Livre, que é um museu artístico de peças de artistas, principalmente do Henrique de Aragão ao ar livre, né. Então, isso fica tudo, assim, entre eu e o secretário, meio para dar conta das questões que envolvem, né, tanto a divulgação, recepção, às vezes, de visitantes, né, com exceção do Museu do Café, que tem 2 funcionárias, né, que recebem os visitantes. Inclusive, hoje, o secretário, antes um pouco de vir para cá, ele até disse assim, estou pensando em reabrir o Museu do Café, porque tem pouca gente que visita e tal, seria uma alternativa para que as pessoas possam fazer uma visitação, né, e não há público grande, né, que houvesse aglomeração. Mas eu disse para ele, tem também uma outra biblioteca nova, grande, espaços amplos, que eles pensaram a mesma coisa, mas eu disse para ele que tudo depende do decreto estadual, né? Eu acho que um decreto estadual está acima do municipal, né? Então, por hora, né, só vai se reabrir, e é difícil, né? Todo tipo de reabertura para atender público, né? Os protocolos são bem complicados, né? Mas, então é isso, gente. Não tem como passar aqui pela tela, né? Um pouco, algum exemplo, assim, dos materiais últimos que a gente vem trabalhando, principalmente no que eu venho me dedicando mais, que em audiovisual e publicações, livros, né? Porque às vezes a tela do Meeting restringe um pouco, e como eu cheguei um pouco atrasado na reunião, eu estava em trânsito para cá, acabei não separando algo que eu poderia colocar na extensão de tela, né? Mas é um prazer falar com todos vocês, né? A cidade de Ibiporã é uma cidade que cuida muito da história e da memória, né? Independente, às vezes, de quem está na gestão. Nós notamos lá que a parte da Secretaria de Educação é muito ligada ao nosso trabalho da Secretaria de Cultura e Turismo, né? Existe uma aproximação grande que permite que nós recebamos muitos alunos, né? Tanto de ensino médio quanto fundamental, e o trabalho dos museus acaba sendo uma ferramenta de educação, né? Um suporte educacional,
e a gente tem também uma contrapartida muito grande da Secretaria de Educação lá, né? Então, grande parte do público que frequenta, né, é da educação tanto de Londrina quanto de Ibiporã e de Jataizinho, né? E é um prazer, se eu não me engano, acho que o professor Leonardo está presente nessa reunião, né? Levanta a mão aí, professor Leonardo. Para eu saber quem que é. Ele está presente ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui. Leonardo Magalhães, que é o autor dos materiais. É o Leandro. Leandro, está presente. Leandro, Jaime, estou aqui. É Leandro? Isso. Magalhães, né? Isso mesmo. Tá. Então, o material da Cozinha do Pioneiro que eu estou editando, né, é para sair até dezembro, mais ou menos. Nós aproveitamos bastante no nosso trabalho de pesquisa, de publicações lá do trabalho de gastronomia da Unifil, né? Que legal. O senhor lidera um grupo, né, nessa área já de gastronomia pioneira, né, esses hábitos. Então, por meio nós fizemos gravações com 22 famílias, mais ou menos, grandes, então vai ser feito em vídeos, né? Eu até deixei um link no grupo dos museus aqui, do nosso grupo de WhatsApp da Primavera dos Museus, e vou deixar também para quem quiser compartilhar, o Danilo pode compartilhar com as demais pessoas, um exemplo apenas de um dos vídeos que foram ao ar, uns 5 por enquanto, vão ser 22 vídeos com histórias de família e a família executando uma receita pioneira e como que aquela receita diz um pouco do como foi a vinda, a origem dessa família para o norte do Paraná, particularmente para Ibiporã, e que legado cultural que ela traz, né? Então, está sendo muito enriquecedor para nós e nós utilizamos o material do senhor também como referência bibliográfica. Que bom, que orgulho, hein? Depois eu quero ver esse material, viu, Jaime? Isso, todos vão ser convidados para o lançamento, deve ser próximo dia 20 de dezembro e vai ter 500 exemplares, se possível, a gente colocar o mais possível nas mãos de pessoas que possam divulgar isso para frente, né? Inclusive, o material, todas as nossas publicações e livros são disponíveis em PDF no site da Secretaria Municipal de Cultura. Um abraço, gente. Legal, Jaime. Muito obrigado, viu, Jaime, pelo relato. A gente assistiu já alguns desses vídeos, o material está sendo produzido, mas tem já alguns vídeos, né, Jaime? Aqui no chat, para as pessoas poderem acessar. A gente já deu uma olhada, um material de muita qualidade e com muito bom uso, né, dessa ferramenta da história oral para trazer aí aspectos do patrimônio real e material. Muito legal, viu, Jaime? E fico feliz aí de ter a sua presença, sua participação, tá? E que beleza, então. Eu vou deixar um link no chat, então, tá bom? É isso aí, muito legal. Sim, bacana, Jaime. Muito bom, viu, gente? Vamos seguir. A gente tem o Eduardo Pavinato, que é do Museu Histórico de Cambé, está presente. Eduardo, agora é o seu momento. Desculpa o atraso, a gente tentou aí organizar o máximo possível, mas sempre tem essas questões na rede, cai uma pessoa, volta, a gente vai administrando o tempo, mas você tem os 10 minutos, fica à vontade para fazer sua fala. Muito obrigado, Danilo, sempre agradecendo a sua mediação, com muito carinho, com muita sensibilidade, com muita inteligência, e isso só serve para engrandecer ainda mais o nosso evento. Um momentinho antes de eu começar a minha fala, o meu computador também caiu aqui, a internet, e aí eu lembrei da Malu, né? Eu falei, ficou o dia inteiro aqui assistindo, na hora de falar vai cair o negócio. Mas eu estou com o meu telefone, falando através do meu telefone, e acredito que vai dar tudo certo. Eu queria agradecer também o pessoal do Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, a vocês aí do Museu de Artes, que está sempre envolvido, sempre engajado em estar movimentando as atividades culturais como forma de unir os museus, porque a gente sabe muito bem que sem essa união as dificuldades elas são muito maiores, né? Então, vai o nosso agradecimento aí a vocês do Museu de Artes, ao pessoal do Museu de Londrina, todo mundo, é difícil falar um nome só, né? Mas é muito importante você estar sempre puxando a gente, ajudando a gente, promovendo atividades como forma da gente estar unidos e estar trabalhando juntos, e isso faz com que a gente sobreviva.
O Museu Histórico de Cambé ele é um museu ligado à Prefeitura Municipal e esse ano nós completamos 35 anos de fundação. Então, é um museu que ele vai completar 35 anos de fundação e justamente num período de pandemia cultural, né? Na verdade, nós vivemos uma pandemia cultural, porque muitos segmentos da cultura estão abaladíssimos com essa questão da, da, dos ataques que a cultura vem sofrendo, e tanto que nós perdemos o status de Ministério da Cultura, nós perdemos o status de Secretaria de Estado da Cultura, e cada vez que isso vai acontecendo, nós vamos perdendo espaço, nós vamos perdendo representatividade, nós vamos perdendo recursos, e isso faz com que a cultura ela vai ficando relegada a segundo plano, a segunda opção, e isso acaba nos prejudicando muito. O Museu Histórico de Cambé, na pandemia, ele está. Nós estamos trabalhando, evidentemente, nós não estamos atendendo ao público visitante, mas fazemos os trabalhos internos. Nós temos 2 estagiários aqui que nos ajudam no dia a dia. E um pouquinho antes de começar essa situação pandêmica, nós inauguramos aí uma página no Facebook, uma página no Instagram, uma página no YouTube. Começamos a fazer publicações do Museu Histórico e, como a Edmeia, a doutora Edmeia falou, a Malu falou, todo mundo falou, isso gerou uma demanda muito grande. E imagina para nós que temos poucos funcionários, contamos com a preciosa ajuda dos estagiários, ter que parar um pouquinho de um serviço para correr lá, responder Facebook, Insta, e gerou uma demanda muito grande a nossa participação, com pedidos de material, com pedidos de postagem, e a gente acabou tendo que até dar uma reposicionada nessa atividade devido ao sucesso que fez, porque vocês sabem muito bem que nós temos essa parte educativa, mas a gente também tem que fazer junto com isso, não tem como escolher uma ou outra, a gente tem que fazer a parte técnica também, que é o serviço do dia a dia, que é as atividades de conservação, as atividades de limpeza, as atividades de arrolamento e tudo. Então, a gente vai dividir no nosso dia a dia dessa forma. Ano passado, nós conseguimos a assinatura do termo de cooperação com o governo do estado para iniciar a implantação do Pérgamo. O Pérgamo vai ser uma ferramenta muito importante para o Museu Histórico de Cambé, para poder colocar o seu acervo na rede mundial de computadores. Evidentemente que a assinatura do termo de cooperação ele é um evento, mas a gente sabe que depois, a hora que tiver que realmente começar o trabalho de catalogação de transferência dessas catalogações para o Pérgamo, é um trabalho muito técnico, e nós vamos ter que pensar bastante como é que nós vamos fazer isso aí para fazer a coisa certa. E, inclusive, eu quero agradecer aqui na oportunidade a professora Edmeia, que cedeu um espaço lá para nós, para a técnica, a Rosângela, dar um curso para nós sobre o Pérgamo, e a gente está aí muito ansioso. Infelizmente, pessoal, estava tudo certo para a gente já fazer o curso com o governo do estado e poder iniciar, só que infelizmente a pandemia ela deu um tempo agora, a gente não tem como fazer isso, vai ter que esperar um pouquinho. No mais, e já tocando para os finalmente, porque eu sei que o meu tempo é pequeno aqui, estamos fazendo o trabalho técnico, estamos fazendo um trabalho educativo na maneira do possível, devido a todo esse processo que nós estamos vivendo aqui. Apesar do museu ter 35 anos, nós sofremos dos mesmos males dos outros museus, que é a falta de servidores, a falta de mão de obra especializada, e isso atrapalha bastante o nosso dia a dia. E eu quero finalizar a minha fala
voltando à questão inicial, que nós vivemos sim uma pandemia cultural, nós precisamos unir os museus aqui do norte do Paraná, nós precisamos trazer os nossos colegas das cidades vizinhas que não conseguem chegar nas atividades quando nós realizamos. Nós temos dificuldades? Sim, nós temos muitas dificuldades, mas só tem uma forma da gente minimizar as nossas dificuldades, é através da união. Então, eu penso que esse encontro que nós estamos fazendo aí, já fizemos 2 esse ano, são importantíssimos para a gente continuar vivo. É importante trazer o pessoal dos outros museus, Arapongas, Apucarana, Jataizinho, com uma história fantástica, maravilhosa, e todos esses outros museus aqui do norte do Paraná. Eu sei que vocês são o Museu de Arte, o Museu de Londrina, Padre Carlos Vaz, os museus que nos empurram, que nos ajudam, mas eu rogo para vocês que nós podemos depois sentar, Danilo, Edmeia, Malu, todo mundo que está ouvindo, e que montamos aí um grupo de trabalho, um grupo de estudo, um grupo para poder chamar a atenção das autoridades, dos historiadores, dos cientistas sociais, de todo mundo que está envolvido nessa grande cadeia cultural, para a gente poder estimular não só quem está conseguindo manter com muito sacrifício o seu trabalho, como aqueles outros que estão totalmente parados para que reativem as suas atividades, para que a gente possa continuar caminhando juntos. No mais, agradecer mesmo a oportunidade e falar que estamos à disposição e ficamos muito felizes em poder estar participando, e queria agradecer aqui o professor Leandro. Somos formados em histórias, eu entrei um pouquinho antes que ele lá, mas o professor Leandro, a Unifil, que entrou com a gente nessa parada de estar fazendo essa atividade, e que a gente espera que a Unifil, que é uma instituição fantástica, continue com a gente. Vamos juntos para poder reerguer os museus do norte do Paraná. Um grande abraço. Eduardo, a gente agradece muito a sua fala. Acredito que ela tem uma importância, e não de uma maneira aí aleatória, mas construída articuladamente. Ela tem uma força de fechamento mesmo, né? de convocação, né? A expansão da nossa articulação no norte do Paraná para outras cidades, para outros museus. A gente precisa disso mesmo, de fato, porque as dificuldades que todos e todas mencionaram são similares: falta de pessoal, uso de equipamento privado para dar conta da tecnologia, não é? A dificuldade de financiamento e fomento, dificuldades na relação com a administração pública, no caso dos municipais, para ter uma certa autonomia na comunicação dos conteúdos culturais. Essa é uma dificuldade que foi citada aqui, e a gente vivencia também. E o atual contexto, apesar da gente valorizar a interface turismo, cultura, turismo, história, cultura, a gente sabe que a gente perdeu o espaço com a extinção do Ministério da Cultura. Isso é fato. Uma série de políticas foram bloqueadas. Inclusive, tem uma matéria do jornal Globo, que saíram em outros portais de notícia, que o governo cortou também uma série de recursos para custeio de museus, apesar de ter liberado o recurso da Aldir Blanc, que foi uma conquista do setor cultural, do parlamento, e não do presidente, né, não dessa atual gestão, que de fato vai tentar tirar partido político, né, da Lei Aldir Blanc, que a gente não mencionou, que é uma questão que deve estar atravessando também o cotidiano de trabalho de boa parte dos gestores e gestoras também, das secretarias, já que é uma implementação em curso, né, no atual contexto. Então, acho que eu só queria destacar esses aspectos que foram recorrentes nas falas, foram lugares comuns, porque isso nos une, e acho que a provocação e a convocação do Eduardo deve ser
desdobrada. A gente deve dar conta dela lá no grupo nosso, dos museus, né? Projetando uma reunião online, virtual, entre essas 5 representações que estão aqui e outras que a gente possa contatar, né? Enfim, acredito que essa convocação é muito importante. As pessoas que atuam na cultura, elas precisam agora, mais ainda, defenderem a cultura. A gente vive um contexto bem complicado, né, no mundo e no Brasil também, de escassos recursos, né, e potência criativa que todo mundo conseguiu trazer. Mesmo com a dificuldade, a gente tem conseguido fazer, produzir e dar um retorno à sociedade, tá? Não vou me delongar mais, queria passar até a palavra para o Leandro, também da Unifil, Leandro Magalhães, trazer as suas considerações finais, e você também está convocado aí pelo Eduardo, porque a gente precisa dessa relação também com instituições privadas, de ensino, de memória, tá bom? Você traz esse relato final, Leandro, e a gente finaliza. Sim, por hoje. Com certeza. A gente aceita com bom grado a convocação, né? Acho que é isso aí mesmo, temos que trabalhar juntos, e um dos motivos, quando a gente pensou lá atrás, quando a gente estava organizando o evento, era isso mesmo, né? Era criar um espaço que a gente pudesse dialogar e também que a gente pudesse se mobilizar e atuar em conjunto, né? Alguns pontos aqui que foram colocados, eu vou gastar aqui 2 minutinhos, mas realmente a gente vê, né, a busca do uso de tecnologia, né, tá permeando aí todos os museus, e isso é muito importante, né, trabalhar com vídeos, redes sociais, aplicativos, buscar referência, buscar interatividade, porque eu penso que nós temos que estar preocupados com essa geração, né, que está chegando aí, uma geração que pensa diferente, que olha diferente, né, a gente tem que estar pensando em como se comunicar com essa nova geração. E essa nova geração não é tão nova assim, não, é a geração que já está saindo da universidade, na verdade. Essa geração que está com hoje 21, 22, 23 anos, essa geração que a gente chamava de geração Y, né, e que já pensa diferente, já tem uma relação diferente com conteúdo, então a gente tem que realmente pensar, né, a partir desse olhar mesmo. E eu vejo que essa preocupação está colocada. Uma coisa que eu percebi aí também, o Danilo também falou, é a falta de recursos humanos, né? Isso é uma recorrência, né? Então, a dificuldade de trabalhar sem esse recurso, mas quando a gente olha, por exemplo, esses vídeos sobre gastronomia, que eu acabei de entrar aqui para dar uma olhadinha, viu, Jaime? Fantástico. Então, o que a gente faz com tão pouco, né? Imagina se tivéssemos um investimento, né, efetivo nesses projetos, mas a gente vê como que, né, com tão pouco a gente consegue fazer coisas tão grandes, então temos que continuar investindo nisso. Gostei muito aí dessa preocupação que se colocou ali em Rolândia, né, aliar história e turismo é importante. Se precisar de ajuda, tá, eu estou aqui à disposição, viu, Solange, para, né, compartilhar a experiência, falar para você que eu vou sempre ali no cemitério São Rafael, levar minhas crianças, passear, fazer piquenique, procuramos cuidar, tá? Eu senti aí o puxão de orelha, temos que cuidar do espaço. Mas eu penso que o primeiro passo para preservar é o uso, né? Se as pessoas estão usando, isso é um bom sinal, né? É um excelente sinal, porque se as pessoas estão usando, esse é o primeiro passo, porque não abandona, as pessoas estão lá, é uma questão realmente de conscientização, né? Mas porque aquela região ali realmente é muito bonita e temos que cuidar, né? É isso aí mesmo. Gostei da ideia dos vídeos curtos, assim como gostei da ideia, né, dos vídeos sobre gastronomia aí que foi colocado, né? É muito bacana a gente ver que tem uma sinergia de ideias, né? Também ali em Biporã falou-se muito da questão de cultura e turismo, né, educação. Então a gente percebe que tem sinergia, né? Apesar dessa pandemia cultural, né, Eduardo? De tudo que está acontecendo, essas dificuldades, corte de recursos, né? Mas a gente tem aí uma sinergia, e eu acho que essa sinergia justifica a chamada que foi colocada. Temos muita coisa sendo feita, trabalhos, inclusive, semelhantes, preocupações semelhantes, que se a gente estiver juntos, talvez a gente consiga fazer, né, com que pequenas ações possam se tornar grandes, né, e uma divulgação aí também mais ampla de tudo que está sendo feito, ok? Eu estou à disposição de todos vocês aí para poder me integrar nesse grupo de trabalho, para poder, né, pensar a questão do museu, da cultura. Nós estamos aqui com o Comitê Municipal de Economia Criativa. Acho que a economia criativa é uma discussão importante, né, porque eu penso que boa parte dos recursos para a cultura vão vir por aí,
né? Então, nós temos que entender também o que é a economia criativa e como que nós podemos nos inserir nesse meio, ok? Estou à disposição aí, Danilo, pessoal, para a gente poder manter esse diálogo. A Unifil está aqui à disposição também, né, com toda a infraestrutura, aquilo que for possível a gente ajudar, né? É importante, sim, eu concordo, as instituições de ensino, nós temos a UEL, né, as instituições privadas de ensino superior, é importante estar envolvida nesse processo também. Maravilha, Leandro. Muito obrigado pela fala. Reforçar aqui publicamente o apoio que a Unifil nos deu e nos está dando, né, na 14ª Primavera de Museus. Agradeço publicamente a você, agradeço também a Simone Tanaka, professora, e a toda a equipe de estudantes que vem aí fazendo o possível para tornar essa experiência concreta no virtual aqui, né, de hoje. Gente, vamos finalizar, a gente passou um pouquinho do tempo, quero só anunciar a programação de amanhã, a gente ainda tem programação na quinta e na sexta, então amanhã a gente tem às 3h, deixa eu pegar a colinha aqui, a palestra e exposição virtual Diário de Obra, produzida pelo Museu de Arte de Londrina. É uma atividade que vai contar aí com apoio da Diretoria de Patrimônio também, na pessoa da Solange Batigliana e do Marcos Parisotto, além de estudantes da arquitetura que participaram, vivenciaram essa experiência da recuperação do Museu de Arte. Um pouco que a gente mencionou hoje, vai ter um aprofundamento amanhã, trazendo fotos, e a gente vai poder falar um pouco sobre essa experiência. Então, a partir das 3h se inicia essa atividade, das 3 às 4, tá bom? E na sexta-feira a gente também tem um bate-papo com a artista Yoshia Nakagawara Ferreira, também das 3 às 4, com a participação do Amaury Ramos, do Museu Histórico de Londrina. A Amaury queria trazer uma questão hoje, acabou avaliando que é melhor deixar lá para sexta-feira. Fica à vontade, viu, Amaury, para retomar essa questão que você achou importante compor aqui nos relatos dos museus, tá bom? É isso, gente. Por hoje foi essa a nossa atividade, reforçando o preenchimento da lista de presença. O museu em casa aqui agora teve latidos de cachorro e a gente fecha a nossa live com essas interferências que são recorrentes, né, gente? A gente está aprendendo a lidar com elas também, tá? Muito obrigado e até amanhã. Bom descanso a todas e todos. Bom descanso. Obrigado. Tchau, tchau. Deem um tchau. Danilo, você falou que tem uma lista de presença ou é automático? Ah, não, é aqui, ó, quer ver, ó, você está conseguindo acessar o chat, ó, eu vou repostar aqui. Estou no chat aqui. Eu vou deixar como último comentário aqui, peraí. Que aí ajuda esse controle. O último comentário do chat? Isso, é o último. É um form, sabe, um Google Form, para fazer o preenchimento, daí tem uma avaliação rapidinha da atividade, a gente já faz 2 em 1 já, faz presença e faz uma avaliação também. Ah, legal. Aqui eu vou ter que sair para outra coisa, então. Não, maravilha. Brigadão, viu, Jaime? Vamos trocar figurinha aí. Gostei muito do projeto. Beleza. Desculpa a correria, mas parabéns pela iniciativa. Obrigado pelo suporte. Valeu, Jaime. Abração.